É um prazer tê-los aqui. É um prazer, sobretudo, estar aqui presente para discutir um tema tão relevante nos dias atuais, e é por isso que tenho tanta alegria de atender esse convite do Ministério da Cultura e do Itaú Cultural. Muito obrigado às entidades que promovem esse encontro. Um debate que, hoje em dia, ganha um renovado fôlego, porque o comércio de bens culturais, hoje em dia, se transnacionalizou. A oferta e o consumo de bens culturais, hoje em dia, ele não obedece mais a jurisdições, a fronteiras, a limitações. Você vai encontrar tanto provedores, vendedores e consumidores de bens culturais em diversos países, acima, abaixo do Equador, no Ocidente, no Oriente. Por tudo isso, é importante, então, o tema desse painel de hoje, a circulação internacional de bens culturais. Essa circulação de bens culturais, ela também é interessante porque, nos últimos anos, o Brasil virou um polo muito importante, tanto de provimento, tanto de oferta de bens culturais, como de compra de bens culturais. Os colecionadores brasileiros, as coleções brasileiras, os artistas brasileiros, tanto eles vendem muito mais, como nós compramos muito mais bens culturais. E isso acarreta, obviamente, uma série de questões, uma série de problemas jurídicos. E, para debater esse tema, então, aqui, eu tenho o Alexandre e a Ana Helena, já apresentados aqui pela nossa mestre de cerimônias. Antes de passar aqui a palavra, o Alexandre vai começar? Antes de passar a palavra para o Alexandre, eu só queria registrar que tanto a plateia como os nossos telespectadores poderão, então, a partir de agora, mandar por escrito as perguntas, por mídia impressa ou por mídia virtual, e será um prazer responder aqui ao final das intervenções. Portanto, Alexandre, muito obrigado pela sua presença, será um prazer ouvi-lo a partir de agora. Olá, pessoal, boa tarde. Eu queria agradecer, primeiramente, ao Itaú Cultural, ao Ministério da Cultura, pelo convite. Estou muito feliz em estar nesse seminário, aprender com vocês. Também vi a cidade de São Paulo, que eu gosto muito, me sinto super bem aqui. Queria agradecer, claro, a minha colega Ana Helena, que me cedeu falar primeiro. Eu cedi às damas devolveram, então eu fiz pelo menos a parte, né? E eu só estou com um probleminha aqui de tempo, porque me pediram para falar devagar, por causa dos intérpretes, mas só me deram 25 minutos. E está ali na minha cara, eu estou preocupado, que eu trouxe mais ou menos uns 175 slides, que, na verdade, eu nem ia fazer a apresentação de slides. Na verdade, a ideia me deu dos slides através de quê? Que o delegado Gastão não veio, né? E, além disso, quando eu sentei aqui e olhei essa tela maravilhosa de 1000 polegadas, eu falei assim, não tem como eu não fazer a apresentação, que eu fiquei dias preparando. Então, pensei em justamente fazer a apresentação. E, para começar, assim, também agradecer o horário que me deram, porque esse horário, por último, né, as pessoas, apesar de já estarem meio de saco cheio o dia inteiro aqui vendo palestra, poucas pessoas chegaram à tarde, né? E até vão dormir alguma coisa, pelo menos, se eu falar alguma besteira, não vão prestar atenção, mas aqueles que vão prestar, acho que vai ser um prazer sem problema nenhum. E até aproveitando, né, também agradecendo a Ana Helena, eu vou dar uma quebrada aqui, se não puxarem minha orelha, que eu vou não ser tão específico, já que o meu órgão não é tão específico assim em relação a bens culturais. É claro que a gente atua também com bens culturais, mas não especificamente na área de bens culturais. Então, eu vou fazer uma abordagem um pouco geral da atuação da Receita Federal, principalmente na questão de aduana, né? A Receita Federal, nesse ano, teve uma alteração, na verdade, final do ano passado, né? A área aduaneira ela foi desmembrada, né, em área aduaneira de controle e área de contrabando e descaminho. O que seria mais ou menos isso? A gente tem as áreas de controle, tá, nos aeroportos, nos portos, nos pontos de fronteira, através das cargas, através das bagagens, né, e o contrabando de descaminho, como é que ele atua em paralelo? Através da vigilância, que é o controle prévio dessas bagagens, dessas cargas, das remessas postais internacionais, quanto também no trabalho a posterior, que é na repressão.
tá? Através das divisões de repressão. E aí eu vou falar um pouco a respeito disso, só lembrando que a Receita Federal ela atua em duas zonas. Na zona primária, como diz primária, é o primeiro ponto de chegada ou de saída do Brasil, que são os aeroportos, claro, os aeroportos internacionais, tá? Os portos e os pontos de fronteira. E a zona secundária, o que seria a zona secundária? Seria justamente todo o território nacional. Por exemplo, o Itaú Cultural é uma zona secundária. Aeroporto de Congonhas é uma zona secundária. Então, a Receita Federal também atua na zona secundária, só que ela atua como a forma de repressão, já que não existe nenhum controle do comércio exterior através desse ponto. E é isso que eu vou abordar durante a minha exposição, que é a ajuda dos todos os órgãos que foram falados aqui, do IFAM, do IBRAM, do Ministério da Cultura, porque colabora com a gente, já que a gente tem que fiscalizar tantas e tantos tipos de mercadoria, como drogas, armas, tributação, destinação comercial, entre outras formas, e os nossos sistemas eles conseguem detectar tudo, mas precisa ser provocado. Então, um bem cultural ele é muito específico. Então, à medida em que a gente está fiscalizando, por exemplo, num aeroporto, numa bagagem, a gente vai passar no scanner, fica difícil a gente identificar se a gente não tiver um alvo. E aí, previamente, através dos sistemas, através de nome, ou talvez até de voo, a gente consiga identificar pelos nossos sistemas, que inclusive de reconhecimento facial em relação a pessoas. Tá? Então, eu vou começar no seguinte, a nossa atuação, né, como eu falei, ela é feita através do contrabando de cigarro. Por que o cigarro? Né? Quebrando um pouco os bens culturais. Porque mesmo quem não fuma, e eu sou um dos que nunca fumei na minha vida inteira, mas fiquei apavorado, o cigarro hoje é o produto mais contrabandeado disparado no Brasil. Enquanto a gente vê vendendo Souza Cruz, Felipe Morris, né, Marlboro, Dunhill, essas coisas, eles representam 50% do mercado. E os outros 50% é contrabandeado do Paraguai. O segundo produto mais contrabandeado, ele tem 28% somente, que aí vem os medicamentos, os artigos de esporte, entre outras coisas. Então, percebam que é complexo demais para a gente combater. E cada vez a gente aprende mais aparece, mais esse mercado cresce. Então, a gente, toda hora, com inteligência, estamos tentando barrar isso. E aí o contrabando de descaminho, inclusive dos bens culturais, tá? A contrafação e a pirataria é uma coisa muito importante. Tá? A pirataria ela diz respeito a um produto. Eu estou pirateando uma bolsa, eu estou pirateando um DVD. Contrafação, o que é? É da marca. Eu estou vendendo uma bolsa da marca Louis Vuitton, uma bolsa da marca Dolce & Gabbana, um celular da marca Apple. Isso é contrafação, é da marca. Tá? E, como eu já falei, tráfico internacional de drogas, lavagem de dinheiro e tráfico internacional de armas. Precisava do controle. Ai, meu Deus do céu, 18 minutos. Deus me livre. Vou ter que falar rápido. Como eu falei para vocês, né, percebam que o nosso desafio, olha o tamanho do Brasil e olha quantas coisas nós temos que fazer. Né? São 8 milhões de quilômetros quadrados, 17 mil fronteiras terrestres e por aí vai. Aqui são declarações de importações. Agora, ali, percebam, 41 aeroportos internacionais, 38 portos, 217 instalações portuárias, 34 pontos de fronteira, 34 pontos de fronteira. A gente só pensa no Paraguai, lá em Uruguaiana. Não, são 34 pontos. Tá? 73 instalações de interior, 3 centros de remessa postais e 3 centros de remessa expresso. Isso interessa bastante em relação a bens culturais. Por quê? Esses 3 centros são os únicos centros onde os produtos, tanto de remessas postais, que são dos Correios, Colipostor, quanto das remessas expressas, que são empresas de courier, UPS, DHL, FedEx, só passam por 3 pontos. Ou é no aeroporto do Galeão, ou é por São Paulo, ou Viracopos, ou por Curitiba. Então, é uma forma de tentar controlar mais, tá? Porque isso era por quase todos os aeroportos. Então, agora, só são pelos 3 pontos que a gente pode ter, por isso que eu digo, a facilitação em pegar os bens culturais e tiver algum ilícito. Tá?
Aqui uma prévia para entender a nossa atuação, que a Receita Federal cada vez mais está investindo, tanto não só em custeio, mas também em helicópteros. A Receita Federal tem helicópteros e a gente está comprando mais 2 e uma aeronave. Tá? Por quê? Porque as fronteiras terrestres, não é só a fronteira com o Paraguai, fronteira com a Bolívia, a gente tem que sobrevoar, que tem muitos matos. Tá? E nas fronteiras, principalmente de Mato Grosso, para cima, não é uma passagem como tem uma ponte. Tá? São quilômetros de distância, e não tem só uma ruazinha. São cerca de 4.000 servidores aduaneiros, que isso é relativamente, se a gente colocar todos da Receita Federal, Polícia Rodoviária Federal, a gente não consegue fechar as fronteiras, né? Armas de calibre restrito, aí que eu falei, tá vendo? 10 embarcações, 11 scanners, 101 scanners de bagagem, sendo que 11 scanners móveis, né, que a gente pode circular eles, e são de alta resolução, 25 cães de faro. Aqui é mais ou menos só para vocês terem uma ideia de como o Brasil é complexo. A China e a Rússia a gente sempre descarta, porque eles são, né, mégalos, é exponencial o território deles. Então, percebam que o Brasil já é o terceiro. Depois vem a Índia, Estados Unidos, Cazaquistão. Ou seja, os Estados Unidos têm menos e só tem praticamente o México, tá? Porque ali está contando também o Canadá, mas só que o Canadá a gente até desconsidera porque é ínfima a apreensão de qualquer tipo de bem, principalmente bens culturais, lá nos Estados Unidos. Está em reunião com a aduana americana, eles mesmos falam que só considera praticamente o México. Aqui, nas fronteiras terrestres, o que eu falei para vocês, percebam, Bolívia e Peru tem a maior extensão em quilometragem, mas aí tem muito mato, não é uma fronteira totalmente de passagem frequente, né? A maior passagem frequente é Paraguai, Argentina e Uruguai. Fronteira com o Uruguai, tá? É uma fronteira que tem existência de excelente estrutura de portos e linhas de navio, existência nos portos de inúmeros depósitos particulares e públicos de ótima estrutura, existência de zonas francas, sem quaisquer controles aduaneiros, facilidade de movimentação de capitais. Vocês verem que o controle é totalmente deficiente, né? Mesmo sendo o Uruguai. Zona franca contínua no aeroporto de Carrasco, de Montevidéu, tarifas portuárias aeroportuárias competitivas, baixas, né, significa isso, estrutura de transporte rodoviário de boa qualidade. Estou passando rápido, tá? Desculpa, gente, que eu estou ali preocupado, olhando ali, tá bem não está bem na minha cara, mas eu estou ali direto ali. Continuando, né, falta de controles da aduana do Paraguai, para vocês perceberem que é tudo com a gente, né, no nosso controle, para evitar qualquer tipo de ilícito. Aqui é uma ilustração, tá, da parte da fronteira do Uruguai com o estado do Rio Grande do Sul. Tá? Aqui são as unidades de fronteira onde tem servidores da Receita Federal atuando. Tá? Aí são nessas 6 cidades, tá? Também ilustradas aqui. Barreira física, né? Aí agora já falando da Argentina. A gente tem, pegando o Rio Grande do Sul, né? O Uruguai, e aí subindo para Santa Catarina, esse rio. Né? E unidades aduaneiras na fronteira. Essas daqui também são unidades aduaneiras que pegam a fronteira com a Argentina. Fronteira com o Paraguai agora, né? Existem áreas com barreiras físicas, áreas sem nenhuma barreira, e engloba os estados do Paraná e Mato Grosso do Sul. Né? Unidades aduaneiras na fronteira. Foz do Iguaçu, Santa Helena, Guaraí, Mundo Novo não, Novo Mundo, Ponta Porã, Bela Vista e Porto Murtinho. Essas, para vocês terem uma ideia, são cidades, tá, que têm servidores da Receita atuando, tá, então tem um controle. Agora, as rotas, né, de contrabando de caminho e, possivelmente, também dos bens culturais. Contrabando de free shops, tá? É simples, né? As pessoas compram essas mercadorias, tanto free shops de fronteira, mas, na verdade, também em free shops de aeroportos e portos. E trocam a sacola com o que está trazendo de ilegal, alguma coisa assim, e é como se estivesse comprando, né, dentro dessas lojas do free shop. Né? E aí é contrabando Argentina, Paraguai, né?
Os principais rotas de contrabando do Uruguai, rotas de fronteira, né? Os pontos de fronteira que possuem controle são evitados pelos contrabandistas, como eu falei para vocês, por isso que a gente precisa de helicópteros e está trabalhando com a inteligência, porque, na verdade, eles não vão passar só por uma rua, né? Inclusive, o episódio que teve no aeroporto do Galeão no ano passado, dos fuzis, era uma mercadoria totalmente declarada, mas era em aquecedores de piscina, mas estava escondido. Então, na verdade, eles declaram alguma coisa e, no fato, são outras, né? Que é mais um desafio, né? Eu estou passando rápido porque, senão, eu estou preocupado com o tempo aqui. Aí tem Bagé, Livramento, e aí é uma especificidade de cada fronteira, tá? Rotas de zona secundária, na verdade, aí quando passa da fronteira, e aí o que acontece? E aí que fica circulando pelo país, né? Porque passou pela fronteira, ele vai fazer a distribuição, né, desses bens, inclusive os bens culturais, tá? E aí são as BRs, tá? Principalmente as BRs lá embaixo, onde tem um fluxo bem maior, reparem que é sempre mais lá embaixo. Aqui, como eu falei, o exemplo tá, dos free shops uruguaios, né, de como é feito as compras das quadrilhas. Isso aqui é uma especificidade também do que é feito, tá, que não tem muito a ver aqui com o tema. Contrabando do Paraguai, também quais são as rodovias e quais são as cidades que a gente está sempre monitorando, tá? Aqui, é claro, para vocês terem uma ideia, a Ponte da Amizade, mas reparem que tem esse rio, e esse rio sempre tem os barquinhos, e a gente sempre com as lanchas, os helicópteros, a gente fica monitorando, tá? Aqui é uma ilustração também, tá, de todo o mapa do Paraguai com o Paraná. Mais um pouco. Aqui já o Paraguai para o estado do Mato Grosso do Sul. Tá? É mais ou menos a mesma informação de 3, 5 anos atrás, ou seja, não teve nenhuma evolução. Tá? E a partir de Mundo Novo, que começa a fronteira seca, não tem barreira física, né? Como tem na Ponte da Amizade, que aí o fluxo é bem maior, né? Tem servidor, mas é intermitente. Aí subindo, né? Aí depois de Mundo Novo, Ponta Porã, tá? E aí cidades gêmeas, que são cidades coladas, até esse ponto ainda tem cidades coladas, tá? Quando sobe a Cáceres, que é Mato Grosso, que aí começa a distanciar entre a fronteira e o Brasil. Aqui são mais divisas das cidades brasileiras com as do Paraguai. Aqui, como eu falei, provavelmente também rota de bens culturais, onde passam pelos Correios, tá? E aí entrou no país e eles enviam uma mercadoria doméstica. A Receita Federal atua sim, a gente está sempre monitorando, mesmo que a mercadoria seja doméstica. Devido aos 17 mil quilômetros de fronteira, a gente sabe que uma forma de combater, principalmente, com inteligência e gestão de risco, né? E integração entre outros órgãos. E aí é o que eu falo aqui no tema do seminário. Ajuda a cooperação, né, dos outros órgãos para com a gente, porque a informação é a base de tudo. Então, através de qualquer operação que é feita, a informação é a base de tudo, seja através de uma delação, seja através de uma informação, seja através de e-mail, tá? Os convênios, né, que a gente sempre está fazendo para poder aprimorar os controles e aí a integração. Desde em 2016 foi instituído pela Presidência da República esse programa integrado de fronteiras, né? São reuniões semanais, até uma das partes do conselho que eu faço parte, e tem sempre operações, tá, visando todos os bens, não bens específicos, tá? Nem drogas, nem armas, nem bens culturais, são operações para poder reprimir esse tipo de ilícito. Também os fóruns, tá? Agora o encargo de uma outra coordenação geral, que aí não é de aduana, que é a coordenação geral de investigação. É a coordenação geral hoje dentro da Receita Federal que opera na Lava Jato junto com a Polícia Federal, que é a área de inteligência já das empresas instaladas aqui no país.
A gente, através do Centro de Gestão de Risco Aduaneiro, que aí, na verdade, não é a coordenação de contrabando, é a coordenação de aduana, tá? Esse centro fica no Rio de Janeiro. A gente tem um controle de mercadorias, mais basicamente no modal aéreo e no marítimo, como eu falei para vocês. São os controles triviais nos portos e nos aeroportos, seja das empresas, nos terminais de carga, ou seja, através dos passageiros com controle de bagagem. E aí os nossos sistemas de vigilância, na verdade, como eu falei, né, previamente, antes de estar passando, inclusive, pelo país, ou até mesmo pelo país, é um controle prévio. Tá? E a gente tem esses 5 sistemas, eu vou falar rapidamente deles. Tá? O Civana, por isso que a informação também é importante, é um sistema de câmeras que tem em todas as estradas, integração com a Polícia Rodoviária Federal. Então, qualquer informação, a gente, através da placa do caminhão, a gente consegue rastrear aonde eles estão passando. Tá? Então, através, por exemplo, igual as outras palestrantes que me antecederam, Chile e Peru, qualquer informação que tenha em relação à saída de bens culturais ou roubo, alguma coisa, isso nos ajuda, mesmo que seja uma informação precária. O Horus é um sistema de inteligência artificial em relação a essas placas, ou seja, caminhões que transportam mercadorias lícitas, né, desde biscoitos, telefones celulares, mas que estão transportando mercadorias ilícitas, tá, e que rotineiramente fazem isso. O Sentinel é um sistema muito interessante, que é de correios. Então, assim, hoje, se alguém estiver vendendo um bem cultural, por exemplo, no Mercado Livre, a gente consegue rastrear, porque o Mercado Livre, praticamente 95% dele é através de correios, que eles enviam as mercadorias. Então, a gente consegue ter um rastreamento total dessas mercadorias. Só fazendo uma ilustração, uma parte, em setembro do ano passado, a gente até convocou esse ano o Mercado Livre, porque uma única pessoa física, tá, o CNAE dela, o CNAE é o Cadastro Nacional de Atividade Econômica, estava vendendo 9,5 milhões de reais de produtos de tecnologia, como computadores da marca Apple, telefones celulares e drones. Ou seja, e o CNAE dela era produtos de salão de cabeleireiro. Então, assim, a gente rastreou através do Sentinel, porque ele dá os valores, né, e ela emitia nota, ela tinha CNPJ, só que ela não pode vender esse tipo de produto. Tá? Então, é o que normalmente acontece. Né, eles utilizam do roubo ou da subtração dos bens culturais e utilizam pessoas que tenham CNPJ ou que fazem comercialização de outros produtos. Tá? Como eu já tinha falado, né, o Sentinel, dando uma aprofundada nele, ele faz um cruzamento e apresenta relatórios, tá, das mercadorias possíveis, né, que tenham algum problema, como eu falei, e aí vendedores monitorados, média 18 mil encomendas processadas mensalmente, maior vendedor transaciona 3 milhões mensais, essa foi um mês foi 9 milhões, mas ela transaciona entre 900 mil a 1,5 milhão. Tá? O Terminus é o mesmo sistema do Sentinel, só que são só as transportadoras. Tá? E aí vocês vão perguntar, não, mas aquelas empresas americanas, Submarino, Fast Shop, não, eles hoje têm o marketing feito através de pessoas físicas ou de empresas, tá? Que vendem, utilizam a plataforma desses grandes para poder vender esses produtos. Então, não somente são eles, tá, que estão vendendo, também pode ser utilizado, tá, o comércio ilícito de bens culturais através dos vendedores que estão atuando nessas empresas. Tá? O Inceptor também é um outro sistema que a gente faz mercadoria, só que é especificamente sobre cigarros. Tá? Aqui são números, tá, de apreensões da Receita Federal. A evolução mensal, percebam que a gente está cada vez mais subindo e está cada vez mais aprendendo. Isso foi a apreensão específica, tá, de óleo bruto no Porto de Vitória, por isso que fugiu o ano de 2012, tá, mas percebam que ele já vinha crescendo habitual. Aqui são os maiores acréscimos percentuais. Tá? Percebam
Medicamentos, calçados, videogames. Por que medicamentos? Porque medicamentos que são proibidos, como insulina, como esteroides anabolizantes, como GH, o hormônio de crescimento, são produtos que precisam de receita médica, até mesmo alguns antibióticos. E aí eles utilizam de uma alta lucratividade para poder vender esses produtos sem a utilização dos médicos. Tá? Por isso que o crescimento foi tão vertiginoso. Aqui, apreensões de cigarros, também percebam que está sempre crescendo, a gente está sempre aprendendo e cada vez mais. Tivemos reduções também, e aí isso também é mérito da Receita Federal, mas também eles estão fugindo, porque não conseguem mais ter lucratividade devido à apreensão, e aí começam a fugir para outros tipos de produtos. Drogas, que é uma coisa que a sociedade sempre bate palma, uma das coisas, a gente prende um cidadão na bagagem trazendo 300 iPhones, as pessoas dizem que a gente está fazendo coitado do cara, ele quer vender e por aí vai, mas, em compensação, não percebem que ele está tomando o emprego de muita gente, de empresas que fazem uma regular importação. Tá? E a questão de drogas, a gente também está sempre tendo acréscimo. Aí são os números de maconha e cocaína, maconha subindo bastante no ano passado. Crack sintéticos. Resultados, também são alguns números. Peço desculpas que o meu tempo está acabando aqui. Aqui são ações programadas. Região fiscal. Isso aí que a Receita Federal é dividida em 10 regiões. Tá? Por exemplo, a primeira região é o Centro-Oeste, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul. A segunda região toda Norte, Amazonas, Pará, Amapá. Terceira, quarta e quinta, o Nordeste. Sexta é Minas Gerais. Sétima, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Oitava, aqui em São Paulo. Nona, Paraná e Santa Catarina. E décima, Rio Grande do Sul. Aqui são as ações programadas. Tá? A gente está com um decréscimo de ações por conta de efetivo de servidores, muitos servidores se aposentando. Acho que eu acabei faltando 7 segundos. Então, acho que eu consegui ir rápido. Peço desculpas por ter sido tão rápido, mas é que como me deram mais um tempinho aí, eu ainda pude fazer a apresentação. Na verdade, a ideia era falar um pouco de algumas ações que a gente teve, tá, em relação a bens culturais. Nós tivemos a ação junto com a Interpol, que foi coordenada pelo Ministério da Cultura e pela Polícia Federal, também a Interpol, nos aeroportos de Guarulhos e Galeão, em novembro do ano passado. A gente teve 2 ou 3 apreensões, tá? Foi uma integração dos órgãos muito bem feita. A gente utilizou nossos sistemas, como eu falei, nossos sistemas de inteligência estão cada vez mais aprimorados, mas a gente precisa da ajuda dos colaboradores, porque, de novo, é uma mercadoria muito específica, é muito difícil da gente conseguir aprender. Para vocês terem uma ideia, medicamentos, a gente tem a Anvisa em todos os pontos alfandegados. A gente tem a Vigiagro, que controla os alimentos, também nos pontos alfandegados. Então, fica difícil. Uma arma, uma droga, a gente já tem uma expertise de olhar no raio-x, de olhar na inteligência. Agora, os bens culturais é uma coisa bem específica. Até anteriormente, já passado, comentaram sobre isso. E a gente está aqui para ajudar, mas a gente também, ao mesmo tempo, não tem o poderio para poder conseguir lograr êxito e acertar o alvo em cheio. Por isso que eu peço até a colaboração de vocês. Mais uma vez, obrigado por terem me ouvido. Acho que ninguém está com celular, nem ninguém dormiu, nem foram embora, graças a Deus, que bom. E eu vou estar à disposição para as perguntas, podem fazer quantas forem. Se for 2 dígitos, isso é melhor. Passando de 10, acho que está legal. A gente fica até 7 horas, se bem que tem coquetel, ninguém vai querer fazer muita pergunta para acabar logo. Obrigado, pessoal. Muito obrigado, Alexandre, por essas intervenções, essas considerações. Eu lembro, então, às pessoas que o telefone 011 99943 8179 está recebendo perguntas. Aproveito, Alexandre, para fazer uma brevíssima observação, como foi importante sua menção à utilização intensiva da tecnologia, que nos últimos anos tem sido uma grande ferramenta de auxílio nessa área. Lembro que, por exemplo, os italianos, a Receita, o equivalente à Receita Federal na Itália, tem utilizado, inclusive, georreferenciamento de campos arqueológicos para avaliar se está havendo retirada ilegal de material. Isso é interessante. E
é interessante ver também que acho que você tocou muito bem no tema. Às vezes as pessoas se esquecem que patrimônio cultural é patrimônio público também. Patrimônio cultural pode nem ser algo cujo valor, por exemplo, ultrapasse cigarro, mas que certamente é uma coisa que, se não tem preço, tem muito valor. E não é à toa que tem uma professora de quem eu gosto muito, Helena Stamatopoulos. Essa professora tem publicado coisas ótimas, ela faz uma ligação muito importante entre o direito à educação e o direito ao patrimônio cultural. As pessoas que hoje não têm acesso ao patrimônio cultural são pessoas que certamente amanhã vão reivindicar menos, vão questionar menos, enfraquecendo a nossa democracia. Bom, então eu agora tenho a satisfação de passar a palavra à Ana Helena Curti para as considerações que vai fazer. Ana Helena já foi apresentada, é presidente da Associação Brasileira de Produtores Independentes de Artes Visuais. Boa tarde, eu queria primeiro agradecer o convite, a presença de vocês, e não sei bem por que me convidaram, mas eu resolvi começar a falar de um outro lugar que talvez não tenha sido o lugar que até agora todo mundo falou. Vamos ver se eu consigo, pelo menos, usar tecnologia. Eu acabei me aproximando do tema de obras roubadas quando, em 2003, 2004, 2005, eu tive o privilégio de organizar uma exposição chamada Aleijadinho, sobre Aleijadinho, chamada Tempo, Aleijadinho e Seu Tempo, e nós pedimos para algumas das coleções históricas e tombadas brasileiras, a saber, Biblioteca Nacional, a Mapoteca do Itamaraty e a Biblioteca Mário de Andrade, algumas obras e cartografias e iconografias do período. E aí, por coincidência, as obras que nós pedimos às 3 instituições deflagraram o entendimento de que boa parte do acervo havia sido roubado naqueles departamentos. Então, a gente acabou ajudando naquela ocasião, e por isso eu trouxe uma matéria que saiu na Folha, dizendo que um representante da empresa Arte 3, que é a minha, acabou, pela solicitação de empréstimo dessas obras, deflagrando isso nas 3 instituições. Eu só trouxe, necessariamente, uma informação com relação à Folha de São Paulo. Logo na sequência, o que eu acho que é importante a gente dizer é que todas as vezes que eu acabei procurando informações acerca do tema, eu sempre li e fiz uma grande pesquisa, já que não é uma área que eu tenho a grande atuação, e sempre encontrei que todas as matérias, ou tudo aquilo que sai na mídia de grande escala, diz o quanto é rentável, né, quer dizer, o roubo de obras de arte ou o ilícito em relação às obras de arte. Acho que foi a Cecília quem comentou isso na fala dela, de que isso acaba, de uma certa maneira, por um lado, impedindo, porque largamente está sendo divulgado, mas, por outro lado, desperta também o interesse a saber que isso é algo que pode ser considerado rentável. E, falando um pouco de Brasil, eu resolvi trazer, apesar de ter feito um levantamento muitíssimo mais amplo, algumas retrancas de matérias que têm saído no jornal, onde, invariavelmente, a gente tem a arte atrelada a ilícitos de todas as naturezas. Então, eu fico pensando, e o lugar que eu escolhi para falar é o lugar da sociedade civil. Eu fico imaginando que isso está largamente sendo divulgado na imprensa. E, toda vez, nós estamos com a nossa área de atuação e a nossa área de interesse atreladas definitivamente àquilo que há de pior na imagem do Brasil. Então, eu fico imaginando que, na mesma medida em que a gente faz a gente entra em contato com esta enorme e ampla amálgama de matérias e de informações, isso porque eu não trouxe as matérias são piores do que as retrancas em alguns momentos. Então, eu acho como é que a gente pode, de fato, combater, porque eu acho que, de um lado, a gente tem que combater, e hoje, até agora, a gente já viu quantas instituições e como é que é todo o esquema para combater essa questão do tráfico ilícito de obras de arte, mas a gente não pode esquecer que isso está, de uma certa maneira, influenciando a sociedade civil, e eu digo especificamente do caso Brasil, a considerar a Lava Jato, que tanto sai atrelada. Mas eu acho que a gente tem que também, por outro lado, entender quais são os impactos que essas questões estão trazendo para o lícito. A gente está falando do ilícito, e, para acertar o ilícito, a gente está, de uma certa maneira, comprometendo a ação do lícito. E é isso que eu queria um pouco falar. A gente já viu, eu não coloquei todos os agentes e componentes e pessoas e instituições, mas assim, é uma rede
gigantesca que a gente tem. Hoje é serviço do controle e do entendimento de quais são as ferramentas que a gente poderia adotar para que a gente possa efetivamente combater, de um lado, essa questão do tráfico ilícito de bens culturais, mas, por outro, como é que a gente pode, aproveitando essa enorme rede, e falando sobretudo de Brasil, como é que a gente pode, de uma certa maneira, garantir que a gente vai combater publicamente e que a sociedade civil será efetivamente comprometida e mobilizada, porque talvez eles possam nos ajudar. Se a Receita Federal não tem numerário suficiente, talvez conscientizando a população a gente consiga, de uma certa maneira, ampliar o olhar sobre este assunto. Então, quando eu coloco ali em cima, por exemplo, que a gente tem os ministérios, eu acho que a primeira coisa que a gente devia pensar é que tem que haver, de fato, um alinhamento entre os entes públicos e as figuras que acabam, de uma certa maneira, participando, direto ou indiretamente, dessa questão. Quando eu coloco, por exemplo, o Ministério da Justiça, e eu li muitas vezes que as punições são mais brandas do que deveriam ser para quem comete o ilícito, o Ministério da Fazenda, a gente tem questões que são importantes, sobretudo tributárias, questões financeiras. O Ministério da Cultura, que encabeça esse processo, sendo ele o ente especializado com expertise na área da cultura, relações exteriores por motivos óbvios, MIDIC, que é o Desenvolvimento, Indústria e Comércio, e o turismo, que eu acho que era importante que ele entrasse também nessa discussão, na medida que talvez venha a ser uma ferramenta importante para a gente sensibilizar as pessoas. Quer dizer, eu acho que quando você falou que patrimônio cultural é patrimônio público, se ele é público, todos nós temos que estar à frente desse assunto. Temos que participar das coisas que devem ser decididas e podemos até contribuir, cada um de nós. A gente tem as organizações internacionais, mas eu queria chamar a atenção, sobretudo, para aquele box à direita abaixo, onde estão todos nós. Então, vai dos museus, as igrejas, os arquivos, as produtoras culturais, enfim, todas as pessoas que acabam participando dessa rede. Essa rede é muito poderosa. E nós estamos à frente dessa rede, ou compondo essa rede, e a gente tem que, de uma certa maneira, também participar. Então, eu acho que já se falou da questão de ferramentas como bancos de dados, divulgação das obras que são furtadas e roubadas, etc. e tal. Eu acho isso incrível. Mas eu acho também que talvez a gente tenha que dar atenção a alguns itens em especial. Primeiro, uma maior cooperação entre os países. Eu acho que boa parte daquilo que vocês ouviram hoje com relação ao Peru, ou mesmo ao Chile, é total novidade. Ou parte dessa informação não é de acesso fácil. Então, eu acho que uma maior cooperação generosa, no sentido de compartilhar, é absolutamente importante. Intercâmbio entre as instituições. Então, eu acho que isso é muito importante, a troca de experiências. E isso eu estou falando ainda no âmbito restrito. Compatibilização normativa. A gente tem, às vezes, e temos enfrentado isso, quem está na área, a gente tem uma incompatibilidade de leis que, às vezes, nos fazem, de uma certa maneira, respeitar uma e a outra não. Então, eu vou dar um exemplo que quem viu uma outra apresentação que eu fiz já sabe. Alguns anos atrás, há muitos anos atrás, eu fiz uma exposição do Picasso. 89 obras do Picasso que vieram de uma coleção italiana. Entraram no país, licitamente, com toda a documentação, e, quando eu fui transitar com essa exposição pelo país, elas foram apreendidas num estado da federação, porque achavam que elas tinham sido ou roubadas ou eram falsas. E elas foram apreendidas. E eu tive que, imediatamente, me deslocar à Receita do Estado para dizer, como assim? É uma coleção estrangeira que entrou no país absolutamente legal, e agora eu não consigo retirá-las, e elas foram apreendidas e ficaram no pátio da Receita do Estado deste Estado brasileiro. E até brinco com todo mundo, e quando eu cheguei lá, cheguei às 9 da manhã, e fui atendida com generosidade às 15:45 da tarde. Quase infartei nesse período, mas segurei. Quando eu entrei na sala do inspetor, ele tinha à frente dele um manual, assim, uma pilha de documentos a meu respeito. Eu até brinco dizendo... A primeira coisa que eu falei, que foi mais forte do que eu, foi: posso tirar xerox? Porque era uma documentação sobre a minha figura dos últimos 30 anos que eu nunca vi igual. Então, eu falei, olha, será que podia? E aí, a segunda pergunta que ele me fez foi: aonde está a nota fiscal da mercadoria? Como eu já tinha entrado com o pé no peito, eu falei, vou até o fim. Eu falei, olha, você vai me perdoar?
fosse eu dona de 89 obras do Picasso, essa conversa agora estaria sendo feita na Polinésia Francesa, tomando um champanhe francês à beira de uma piscina. Eu vim de ônibus e estou aqui desde as 9 da manhã, esperando para poder saber o que fazer. Isso para dizer que, imediatamente, eu fui autuada em flagrante com uma multa de R$ 798 mil há 9 anos atrás. E aí eu imediatamente disse para o inspetor, eu vi num filme, antes de ser presa, eu tenho direito a um telefonema. E liguei para a minha advogada e disse, fulana, eu estou nessa situação. Mas antes que eu pudesse completar, ele ainda me fez uma proposta quase indecente. Se você pagar à vista, tem 50% de desconto. Falei, olha, o senhor tem troco para 1 milhão? Se não tiver, deixa eu continuar meu telefonema, que dá mais certo. E aí eu liguei para a minha advogada e disse, estou nessa situação, se eu não assinar, eu não libero, se eu não assinar a confissão de dívida, eu não libero, se eu não liberar a exposição, que agora vai para a última itinerância, não vai inaugurar daqui a 3 dias em Brasília. E ela me disse, com a maior calma do mundo, assina. Falei, querida, você é minha advogada, não advogada do Estado. Então, por favor. Aí ela me disse uma frase que, se eu disser que eu disse, eu vou negar. Quem deve 798 não deve nada, porque não vai pagar. Mas, de todo modo, eu tive que assinar a confissão de dívida, mas, antes disso, eu tive que ouvir da Receita do Estado que toda a documentação oficial de entrada daquelas obras no país, naquele lugar, não valiam. Aí eu me tomei de surpresa, porque se eu tenho uma autorização federal para transitar pelo país, como é que não vale num dos estados que compõem esse país? Isso acontece até hoje. Se a gente não transita com nota fiscal, a gente corre o risco de ter a mercadoria, que são obras e bens culturais, de uma certa maneira, cooptados até que a gente resolva a situação. Só para saber como acabou, eu entrei com uma ação contra o Estado, ganhei em primeira instância, e eles nem recorreram, percebendo que eles tinham, enfim, criado uma situação muito delicada. Mas, de todo modo, voltando aqui, eu acho que a compatibilização normativa é fundamental para que a gente não tenha problemas, porque uma coisa é dizer roubaram uma obra, a outra coisa é dizer que nós demos perdimento a uma obra e que é um patrimônio igual. E aí, só para poder dar um exemplo, muito recentemente, eu trouxe ao Brasil, retornando de uma exposição internacional, obras de um artista brasileiro que participaram dessa exposição chamada Bienal Sur, que é uma bienal na Argentina, que acontece no mundo todo. As obras chegaram aqui dia 18 de fevereiro. E, sem discutir a legitimidade da greve ou da operação padrão da Receita Federal, a gente não conseguiu fazer o desembaraço dessas obras para que elas pudessem retornar ao artista. No dia 16 de maio, quase 3 meses depois, eu recebo uma carta dizendo que, no dia 18 de maio, venceria o prazo de 90 dias, que é o prazo previsto em lei, e que, a partir desse momento, as obras iriam para perdimento, destruição. E aí eu falei, bom, tem uma coisa que é tráfico ilícito, mas tem outra coisa que é, de fato, você perder um patrimônio por outros motivos. E aí, imediatamente, eu fiz uma resposta dizendo, olha, eu estou tentando tirar desde o dia 18 de fevereiro. E aí o processo foi feito rapidamente e eu acabei tendo que pagar um valor bastante superior por conta do período que as obras ficaram armazenadas. E, quando me entregaram a caixa estava completamente destruída. Eu até tenho imagens, não vou trazer aqui, mas isso para dizer para vocês que a gente tem outros riscos que batem no mesmo resultado, comprometimento de bens culturais, e que a gente precisa combater. A revisão das punições. A gente não tem uma previsão específica para bens culturais do Código Penal, e nem as punições são equilibradas com relação a isso. Formação e ampliação dos quadros profissionais. Eu sei que não é fácil, mas não é fácil capacitar e não é fácil ter profissionais não capacitados. A gente tem muita dificuldade, e eu acho que essa dificuldade acaba onerando todo mundo, porque, na hora que você entra com uma exposição no Brasil e as pessoas abrem as caixas ou pedem para abrir, e são bens que, às vezes, não podem ser abertos em condições pouco favoráveis em aeroportos, em portos, a gente está colocando em risco o patrimônio igualmente.
e, muitas vezes, é um patrimônio estrangeiro. E, mesmo que fosse nosso, o patrimônio é patrimônio. Então, a gente tem muita dificuldade de criar as condições ideais para que a gente possa manejar licitamente esses patrimônios todos, para que a gente possa trazer o Brasil exposições e obras e contatos e diálogos com o patrimônio internacional e fazer o inverso, que é fundamental. Eu acho que a gente não conseguiu ainda, na escala que a gente precisa, mobilizar a sociedade civil. Eu acho que a gente ainda não conseguiu fazer isso. Muito pelo contrário, tudo que a gente tem lido e visto com relação à cultura e arte no país hoje nos coloca numa posição quase acuada. Nós estamos num lugar que nós não imaginávamos que estaríamos, e acho que a gente tem que trazer a sociedade civil e o público para discutir e para que eles sejam a extensão das nossas preocupações, já que o patrimônio é público e é mesmo. Então, como é que a gente pode, de fato, fazer isso através do quê? De criação de programas, de campanhas e programas educativos, fazer uma grande ação nas mídias de grande escala, de massa, porque a gente precisa, de uma certa maneira, fazer uma agenda positiva com resultados positivos. A gente precisa dizer o que a Receita faz, o que o ICOM faz, o que o IBRAM faz, para as pessoas entenderem, e, primeiro, para elas entenderem que é patrimônio público e é um patrimônio que vai contar a história do país para o futuro, portanto, deve ser mantido pelo presente e, portanto, foi mantido até aqui pelo passado. Então, isso eu acho que é fundamental que a gente faça. Aí a gente tem para não dizer que nem tudo é ruim, a gente tem algumas retrancas daquilo que poderia ser considerado positivo. Então, obras que foram devolvidas, mas mesmo aí, eu não sei se vocês estão vendo, é assim, eles chamam o Museu Oscar Niemeyer, por exemplo, como Museu da Lava Jato. Quer dizer, quando a gente acha que é bacana, não é. Ainda assim, não é, porque tudo continua atrelado, como se todos nós fôssemos ilícitos nas nossas atividades, e temos sofrido barbaramente com isso. Porque tem um momento que a gente tem uma legislação que não é tão adequada, a gente tem profissionais que não estão completamente aptos a isso, a gente tem uma incongruência entre normativas. Quer dizer, a gente hoje enfrenta uma situação nos portos e nos aeroportos com relação às concessionárias, que tem um outro compromisso do que os entes públicos, do que a própria ANAC, o Ministério, enfim, dos transportes. A gente precisa entender de que maneira a gente faz esse alinhamento. Porque mesmo as boas notícias, e não são muito mais do que essas, ao contrário, as negativas eu achei quase 1000, e as positivas não passam muito dessas, que estão aí, as retrancas das matérias. Então, eu acho que é importante que a gente perceba como é que a gente deve agir com relação a isso. Porque não é só a questão de roubo, quer dizer, de subtração ilícita de bens culturais. Mas que risco é esse que o Brasil está correndo com o seu patrimônio e com o patrimônio estrangeiro, na medida em que a gente tem algumas lacunas e alguns hiatos nessa rede que se forma em defesa do patrimônio? Então, quando a gente pensa no que a gente pode fazer, porque não adianta vestir um santo, quer dizer, vestir um santo despindo o outro. Não adianta a gente concentrar toda a energia para os atos ilícitos, se a gente coloca em risco, de uma certa maneira, os atos lícitos. Então, nós somos obrigados a responder por uma legislação, por exigências, por mudanças de legislação que muito nos preocupam nesse momento, porque, sim, podem colocar em risco o que a gente está falando. Por exemplo, é fundamental o alinhamento entre entes públicos. É fundamental que a gente tenha um alinhamento entre o Ministério da Agricultura para saber se fumigou, se não fumigou, tem que fumigar, tira da caixa, põe na caixa. Ou as tais tabelas que vocês devem ter ouvido falar largamente nos últimos meses, tabela 9, tabela 7, mudou a regra, a concessionária se dá o direito de fazer tabela tal, porque, afinal de contas, os projetos não são cívicos culturais, eles são só culturais. Gente, é uma conversa de maluco, e que, de uma certa maneira, acaba resultando numa dificuldade da gente combater o ilícito com o lícito, com aqueles projetos que são de grande difusão da imagem do Brasil, que trazem, de fato, quer dizer, dividendos, no bom sentido, para o país, que criam a possibilidade da difusão da arte e da cultura brasileira no exterior. Acho que será fundamental, por mais trabalho que dê, querido Alexandre, o treinamento da Receita Federal. Eu tive uma vez uma situação no aeroporto em que eu abri 6 containers, e esses 6 containers, porque o fiscal quis ver,
eram gravetos de madeira. Eu não posso dizer para vocês o que aconteceu comigo. Quá, quá, quá. Isso é obra? Isso é graveto? Não, senhor, isso aqui é obra, é de um artista que vai ser exposto. Então, assim, muitas vezes é muito chato, porque a gente passa por situações, e a gente tinha Courrier, quer dizer, o Courrier fica lá vendo uma situação que é muito complicada, mas eu acho que não é por mal, eu acho que a gente tem que se unir. E acho que você falou muito bem, quer dizer, vocês não têm especificamente um programa para bens culturais, mas nós que estamos aqui sentados e trabalhamos na área da cultura, talvez juntos possamos chegar num modelo que seja um modelo eficiente para que isso aconteça. Então, não é só com relação à Receita Federal, mas é com relação aos agentes aduaneiros, né? Quer dizer, a gente, às vezes, fica com muita dificuldade de liberar obras, e isso tem um impacto financeiro no projeto cultural. Esse projeto, do qual eu dei o exemplo para vocês, da Bienal Sur, eu tive que postergar o seguro por 3 vezes. Agora, como é que eu digo para uma Bienal Internacional se eles podem me pagar essa prorrogação por 3 vezes, porque as obras não foram liberadas do aeroporto? Então, acaba tendo um ônus, que é um ônus de imagem, é um ônus financeiro, e acho que a gente talvez tenha que criar, se a gente entende que patrimônio cultural é importante, sobretudo aquele que não é nosso e que a gente tem a obrigação de devolver nas mesmas condições em que a gente recebeu, a gente precisa tomar uma atitude. Né? Quer dizer, hoje a própria legislação aduaneira dá prioridade na entrada das obras, mas não dá prioridade na saída. Trocando em miúdos, Picasso é importante quando entra, mas deixa de ser importante quando sai. E a mesma coisa quando acontece o inverso. Quando a gente exporta um bem cultural brasileiro, na exportação ele tem prioridade, na reimportação não. Então, fica uma coisa muito complicada. E sei que, nesse momento, e aí acho que é um momento feliz, diante de todos os desafios e obstáculos que a gente sofre, é um momento feliz porque, assim, só nesta semana a gente tem 4 ou 5 seminários que estão discutindo, direto ou indiretamente, questões que podem trazer grandes benefícios e grandes avanços para a área da cultura e, sobretudo, para a área que envolve, claro, bens culturais nos mais diferentes moldes. Então, isso eu acho que é super importante. Revisão tributária, pelo amor de Deus. Essa conta, daqui a pouco, não fica de pé. Né? Quer dizer, a gente tem uma incidência tributária, muitas vezes, e na grande maioria das vezes, para além da possibilidade que se tem para que a gente possa, atendendo, inclusive, a uma política pública que corresponde ao nosso desejo, que é a Secretaria da Economia e da Cultura, transformar a cultura numa área sustentável. A gente pode ganhar dinheiro, a gente deve ganhar dinheiro, a gente deve poder sobreviver, as instituições devem poder sobreviver, quer dizer, enfim, não há nada que comprometa essa questão. Então, eu acho que a gente precisa tentar entender de que maneira a gente pode agir e se é possível que a gente consiga uma conversa e abrir um canal de comunicação para tentar definir uma tributação e taxas tributárias que sejam passíveis de pagamento. É o mesmo que eu digo com relação às multas. Né? As multas e as penalidades. Então, para vocês terem uma ideia, quando vem uma documentação do exterior e esqueceram de preencher um item dentro da documentação, quem está importando é penalizado com o pagamento de uma multa, que às vezes é de 1% sobre o valor declarado da mercadoria ou da obra. Então, são coisas que acabam fugindo. Então, eu acho que tinha que ter um entendimento. Eu acho que talvez seja o momento da gente se aproximar mais dos bens culturais e tentar entender a rede, porque isso é uma rede gigantesca, né? Quer dizer, é um efeito dominó. Quando a gente compromete de um lado, a gente acaba comprometendo, de uma certa maneira, direta ou indiretamente, toda uma engrenagem. E essa engrenagem, quando tem uma falha, falha inteira. Né? Quer dizer, ela não está boa. E, por último, mas não por último da apresentação, eu acho que a gente tem que pensar muitíssimo bem de como a gente pode dar. Né, quer dizer, garantias da preservação física dos bens culturais quando eles chegam nos aeroportos e nos portos e nas fronteiras. Eu, por exemplo, coordenei 6 edições da Bienal do Mercosul. Toda vez que a gente tinha que trazer obras do Uruguai para Porto Alegre, eu tinha que trazer para São Paulo de avião, porque nenhuma garantia a gente tinha de fazer esse despacho aduaneiro e esse manuseio dos patrimônios latino-americanos nas fronteiras. Né? Quer dizer, é uma dificuldade. Então, muitas vezes, isso acaba comprometendo, inclusive, o esforço financeiro do projeto, e a gente não dá capacitação para quem deve receber, porque seria muito mais fácil. Então, eu acho que isso é super importante. E, por fim, eu acho que o que eu gostaria também de chamar a atenção é que somos muitos, que temos olhares diferentes, que estamos, de uma certa maneira, dispostos em
postos diferentes dessa grande engrenagem, e que é o momento de nós nos unirmos, porque não adianta a gente resolver uma coisa e, com isso, a gente acabar comprometendo. E, se eu puder fazer um resumo, eu acho que, primeiro, a gente precisa ter a sociedade do nosso lado, a sociedade civil, o público, a favor da cultura e da arte. Esse momento, a gente não está sentindo isso integralmente. E, por outro lado, eu acho que a gente tem que dividir o lícito do ilícito, e não tentar passar régua e resolver os dois ao mesmo tempo. Às vezes, isso não dá certo, e não dá para ser tão convergente quanto pode parecer, porque eu acho que a gente tem que combater o ilícito, primeiro, com uma agenda positiva, com boas práticas, divulgação de boas práticas e, sobretudo, com a mobilização de todos para que a gente tenha aí um grande grupo de fiscais da Receita e que possam entender o que é o valor do nosso patrimônio. E a gente não está falando de arte moderna só, a gente está falando de cultura indígena, a gente está falando aos saques arqueológicos no país. Quer dizer, eu acho que eles são os nossos maiores e melhores guardiões junto com a gente. Então, eu queria um pouco chamar a atenção para isso. Super obrigada. Muito obrigado, Ana Helena, por trazer, então, essa visão da iniciativa privada, muito importante, que muitas vezes nos ensina que toda a resposta não é só o direito penal, às vezes o direito administrativo tem que ser aperfeiçoado também. Bom, eu queria... Ana Helena, deixa eu lhe tranquilizar que esse problema dos gravetos, em 1928, a mesma coisa aconteceu com Constantin Brancusi na Receita de Nova York. Exatamente a mesma coisa. Mas eu pensei que depois de 70 anos... não, às vezes... Bom... Não eram os mesmos. Não. Eram peças de cobre, lingotes de cobre. Bom, eu queria convidar, então, o professor doutor Arnaldo Godoy para fazer um comentário, então, sobre esse painel. O professor doutor Arnaldo Sampaio Moraes Godoy é procurador da Fazenda Nacional, é também professor do UniCeub e autor de vasta bibliografia. Hoje, inclusive, me presenteou com uma bela biografia de Tobias Barreto. Muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado. Acho que boa tarde a todos que estamos aqui em São Paulo. Eu queria enfatizar, em primeiro lugar, se aquele absolutamente mesmerizado, incompreensível escritor judeu de cultura alemã estivesse vivo até hoje, que é Franz Kafka, ele teria certamente, na fala da Ana Helena, que me antecede, um capítulo que, sem sombra de dúvida, seria agregado a uma história que é absolutamente esquizofrênica e que bem qualifica os arranjos institucionais brasileiros. Também deve-se lembrar, também à guisa de um comentário, que existe um pano de fundo conceitual que não pode ser deixado de lado, que é uma herança, uma praga que nós temos, referente à relação entre países supostamente economicamente mais portentosos e os menos portentosos. Eu nunca vi ninguém levando um objeto de bem cultural da Alemanha, com exceção daqueles pedacinhos do Muro de Berlim que todo mundo teve no início da década de 90. De igual modo, nunca vi ninguém trazendo um fragmento da Estátua da Liberdade ou coisa que o valha. O que nós vamos encontrar reiteradamente são esses trânsitos inversos, o que, aliás, também é muito difícil de controlar em função da figura desses ersatz ou dessas supostas cópias que são feitas pelo mundo afora. Mas, pelo sim, pelo não, a propósito da fala daqueles que me antecederam, eu quero enfatizar 3 pontos. Não há dúvida que há um problema burocrático que qualifica uma tensão muito grande. E esse problema burocrático ele tem também como um elemento de informação a desinformação. E essa desinformação sobre todos os níveis, a ponto do desconhecimento de uma característica da arte contemporânea, o desconhecimento de uma característica de uma arte pretérita e assim por diante. Em outras palavras, não existe o nível de especificação, do nível de conhecimento aprofundado de bens culturais para efeitos daquele que eventualmente faz o controle. Não se pode esperar, não podemos extrair dos fatos mais do que os fatos contenham, e, via de regra, aquele agente que exerce o controle, ele nada mais é do que o gendarme do século XXI, e que muitas vezes toma como regra geral aquilo que tem muita especificidade.
Por outro lado, também, essa atuação burocrática ela é muito densa, porque existe uma tensão. E essa tensão fica revelada a todas as horas. Ela se revela, muitas vezes, quando exige-se um maior controle. Mas, ao mesmo tempo, exige-se um menor controle. O que se passa é que um ponto medial entre esse excesso de controle e essa mitigação de controle é algo que, eventualmente, precisa ser encontrado. Creio que também a palestrante que me antecede, ela toca num ponto central, que é a litigância intragovernamental. Durante 5 anos, eu fui consultor-geral da União, e na ocasião, lá em Brasília, nós administrávamos dioturnamente conflitos entre os vários setores do governo. Ministério da Justiça, Ministério das Relações Exteriores, Ministério da Fazenda. E os conflitos, eles são superlativamente, abusivamente kafkanianos também. Do ponto de vista do bem cultural, há exemplos intermináveis. Certa feita, o Ministério das Relações Exteriores trazia para o Brasil uma coleção de Degas. Quando essas obras estão chegando, eles iam desembarcar no aeroporto de Salvador. Era o governo da Bahia que centralizava a organização da expedição. Nasce uma discussão que se vai ao longo de 7 meses, no sentido de definir quem é que iria efetivamente assinar o contrato de seguro relativo àquelas obras. Nos países, no nosso caso é muito nítido isso, onde muito se controla, afinal, nada se controla. Por uma razão muito simples, coloque-se também do outro lado do balcão. E eu faço esse exemplo não para impugná-la, longe de mim isso, está longe de mim isso. O bom senso teria resolvido o seu caso, o bom senso teria resolvido. Mas existe, por parte do burocrata, aquele que tem a caneta na mão, um medo muito grande, em função de uma multiplicação interminável de controle que há. Ao Ministério Público, à imprensa, ao Tribunal de Contas, enfim, há um volume tão grande de controles, e no modelo, na fórmula como nós trabalhamos, com esse conjunto principológico muito grande, qualquer assinatura em falso, ela pode fazer com que o burocrata, que nós temos aquela imagem, aquela antropologia negativa, seja responsabilizado por anos a fio por aquilo que eventualmente autorizou ou não. São esses olhares diferentes. Uma pessoa do Ministério da Justiça vê o mundo de um modo distinto de um colega fazendário, que vê de um modo distinto de um colega do Ministério Público, que vê um modo distinto de um colega do Ministério da Cultura. Pegamos, por exemplo, um colega do Ministério do Meio Ambiente. Quem trabalha no MMA não tem um emprego, tem uma causa, tá? Em outras palavras, quem trabalha no Ministério da Cultura não tem um emprego, tem uma causa. Enquanto que outros que trabalham em outros lugares têm um comportamento burocrático um pouquinho, digamos assim, mais esquizofrênico. Por fim, eu queria lembrar que existe uma normatividade muito grande, mas leis não resolvem. O artigo 216 da Constituição da República Federativa desenha um conceito de bens culturais e um volume imenso de normatividade segue a isso. No entanto, é uma proliferação de regras que muitas vezes não chegam e não levam a lugar nenhum. O que nós temos, no meu singelo modo de ver, que compreender é que nós não estamos tratando de algo que é trivial. Nós estamos tratando algo que é do interesse de pessoas que são mais elevadas, que são um pouco mais apuradas, que são sensivelmente mais, digamos assim, não digo evoluídas porque isso é negativo, mas são pessoas que têm o conhecimento que muitas vezes faz com que esse nível de interesse ele deixa de ser apenas um interesse antropológico e passa a ser um interesse efetivamente cultural. Então, eu creio que, no meu sentir, o que existe é uma tensão muito grande sobre todas as óticas. Os órgãos de controle que controlam demais e que, muitas vezes, com esse controle, acabam fazendo com que não se movimente. Nós, por exemplo, aplicamos, o Marcílio, nosso colega do Tribunal de Contas, coloca o problema do direito administrativo. Nós temos uma regra só que trata das licitações em geral. Então, para sair do bem cultural, imaginemos a Marinha, o Exército, a Aeronáutica, precisa importar licitar um determinado elemento para colocar lá no navio, porque em 2 dias aquilo vai apodrecer no litoral, não tem como, porque os processos eles têm um timing, eles têm uma velocidade, que provavelmente Pablo Picasso, que viveu mais de 90 anos de idade, poderia entender, porque além de muita criatividade, aquele homem tinha um tempo de vida incomensurável. Então, eu creio
que, em face do que os meus antecessores falaram, se o comentário que eu posso fazer é realçar essa permanente tensão que existe entre o controle e o controle inteligente. Nós temos que chegar num ponto central para isso, e quando esse dia chegar, com toda certeza, esses assuntos resolvidos não estarão, mas, de uma certa maneira, eles estarão administrados com aquilo que nos falta muito, que é a inteligência. Tá? Obrigado. Muito obrigado, professor Godoy. Então, eu tenho aqui algumas questões. Gostaria de iniciar. A professora Amarilis, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, pergunta para o Alexandre o seguinte. Ela pede um esclarecimento sobre os postos de remessas postais. Eles fiscalizam as postagens para o exterior apenas? Esses postos fiscalizam 100% dos pacotes? Como se dá essa fiscalização? Raio-X, peso, destinatário, algum requisito específico? Itens furtados de bibliotecas universitárias em 2016 seriam enviados para antiquários na Bélgica em 2017, para a Holanda, e foram barrados pela Polícia Federal. Se os itens não foram recuperados, é porque o criminoso não tentou enviar para fora ou porque a fiscalização deixaria passar? Livros identificados em raio-x despertam a atenção ou poderiam ser alvo de da atenção, enfim, da Receita, dos Correios, alguma coisa assim? Quem fez a pergunta, por favor? Pode me prestar o papel, porque é muita... Vou tentar responder tudo minuciosamente. Tá? Para um bom economista do mercado financeiro, a gente traça tudo. Só antes, gostaria de fazer uma parte de, se me permite, 5 segundos, do exercer meu direito de defesa. Eu não fui citado pessoalmente, mas a minha instituição foi citada, né, na exposição da minha querida Ana Helena. Nem vou dizer que foi maravilhosa a exposição dele, mas porque por isso que ela veio ali com um cafezinho, ficou com medo de ser presa, alguma coisa, e também me cedeu o horário antes. Eu entendi o porquê, porque ela me dilacerou aqui. E essa luz aqui em cima ainda, eu estou me sentindo pelado aqui. Isso é um absurdo. Mas, brincadeiras à parte, queria te pedir desculpa por tudo que aconteceu. Obrigado, Marcílio, pelo graveto de ter feito uma defesa diante de 10, 20, 50 ali, acusações à instituição, mas realmente a questão é chata. Alexandre, deixa eu só acrescentar. Porque, além de todos esses problemas burocráticos, há o problema, hoje em dia, um problema filosófico, eu diria, da desmaterialização da obra de arte. Você tem light art, você tem... Uma obra de arte pode ser um conjunto de gravetos, pode ser um conjunto de luzes e relés. É difícil você ter cada fiscal da Receita, cada membro do Ministério Público hoje em dia, diante desses desafios da arte contemporânea. Sem dúvida nenhuma. Que bom que eu falei primeiro, e eu falei umas 3, 5 vezes, né, que a gente não tem expertise de tudo, nós não somos tão poderosos, não sabemos de tudo, e os bens culturais, tão quanto não sabemos tantos, vamos aprender com todos. Né? Então, eu fiz questão de falar e nem sabia que ela ia vir atacar com pedra, não, foi com dardo, e ela acertou o alvo em cheio, foi impressionante. Mas tudo bem, deixa eu tentar responder a pergunta, que ela é bem longa, acho que valeu por 20 questões. Vamos lá, primeiro, os postos de fiscalização da Receita Federal. Esses 3 postos que eu falei, Rio de Janeiro, Guarulhos, Viracopos e Curitiba. Por que Viracopos? Porque Viracopos é só remessa expressa, a UPS é lá, tá? E Guarulhos é FedEx e as outras empresas, não, FedEx também é em Viracopos, desculpa. Esses 3, a fiscalização, como é que ela é feita? Ela é separada por modalidade. Então, por exemplo, ela não é para o estado A, B ou C. Então, todo o Brasil, por exemplo, vou começar pelo Rio de Janeiro, são as mercadorias prioritárias. O que seriam mercadorias prioritárias? Que tem um prazo de 8 a 12 dias úteis. Então, essas mercadorias elas vão para o Rio de Janeiro. E aí é algo em torno de 3 mil. Essas são 100% fiscalizadas pelo scanner. Final do ano passado, a gente desenvolveu um sistema e agora ela está sendo feita pelo sistema. E aí tem a fiscalização de 100% do scanner e também tem através dos sistemas. São Paulo são as mercadorias expressas, de 3 a 5 dias úteis, na ordem de 2 mil volumes. Também tem fiscalização de 100%.
Isso só de remessa postal. Tá? Paraná, aí a coisa é um pouco mais complicada, porque aí são prazos de 20 a 30 dias e são mercadorias de até 2 quilos. E aí, sem fazer nenhuma parte aqui que eu não esteja gravando, mas está falando ao vivo, 90% é China, né, e é aquelas mercadorias Xing Ling, e aí são 100 mil objetos. Aí é humanamente impossível do sistema pegar a fiscalização e é onde pode estar acontecendo algum tipo de delito. No caso das remessas expressas, né, é totalmente através do sistema, o número é um pouco maior, Rio de Janeiro é na ordem de 7 mil, São Paulo 20 mil, e Curitiba não tem remessa expressa. Então, é através dos sistemas. Tá? E aí você perguntou isso na importação. Na saída, a verificação ela não é dessa forma do scanner, porque o volume também é grande, e é São Paulo só que faz a exportação. Hoje está na ordem de 120 mil exportações, seja até 2 quilos ou seja mais. Tá? Na exportação, a gente pega muita droga em envelopes que eles enviam através de livros ou revistas. Uma das perguntas que você fez em relação a livros, né? Os livros, assim, na importação, ele tem imunidade tributária dada pela Constituição Federal. Então, a gente não se preocupa com o livro quando existe uma análise, né, no scanner de que não tem nenhum problema em relação ao livro. Né? Agora, se tiver algum conteúdo dentro, como, por exemplo, às vezes com drogas, a gente identifica. Drogas, basicamente, cocaína na entrada não, mas pode ser maconha, ou pode ser um MDMA, que é o papelote, ou pode ser até mesmo metanfetamina, que é o produto para fazer o êxtase, que é pó. Então, tem uma verificação, sim, tá? Mas, a rigor, o livro não nos preocupa, já que o caso é o controle, né, de não ter mercadorias contrabandeadas e proibidas, né, e que tenha uma certa tributação. Como o livro não é tributado, não teria nenhum tipo de problema. Eu acho que você fez mais uma pergunta. Eu tenho mais umas questões aqui para você, se você achar que está satisfeito aí. Meu Deus do céu, fui falar, fui provocar de fazer 10 questões. Não, espera aí. Tá, livros identificados. Tá. Eu só não entendi essa apreensão que você falou da PF. Foi na de um antiquário, foi na exportação isso? Mas antes de chegar na remessa? Foi num trânsito ou foi dentro da remessa postal? Ah, sim. Então, o que acontece é o seguinte, é o que eu falei desde o início, né? O trabalho de inteligência, né, por debaixo dos bastidores, ele é muito de uma comunicação, né? E hoje a gente percebe, né, vindo no avião ou indo no restaurante, que as pessoas o tempo inteiro estão no celular. Então, assim, é uma ferramenta que é uma forma de você informar, né? E aí, com certeza, eles tiveram essa informação. Tá? E aí, às vezes, tem uma falha de integração entre os órgãos, tá? E aí acontece, é natural, os egos são exacerbados, e aí não devem ter sido informados, então eles fizeram um trabalho que a gente poderia, no caso, fazer se informasse a gente, que foi o exemplo que eu falei. Não é 100% fiscalizado, mas se tiver uma informação prévia, a gente vai pegar. E mesmo que a gente não consiga pegar, que foi o caso que você falou, lá fora a gente informa. Então, quando o passageiro ou a encomenda já saiu, a gente tem uma interação muito boa, por incrível que pareça, com os órgãos de outros países. Então, a gente consegue interceptar na chegada lá. E tem diversos casos, né, de se pegar trabalhadores em aeroportos, né, até mesmo de mercadorias domésticas, que desviam uma mala que, por exemplo, sairia de São Paulo para o Rio Grande do Sul e manda a mala para a Europa com droga. E aí a gente vai descobrir através deles informando a gente, e aí a gente pega essa informação e descobre que era um funcionário de uma companhia aérea. Entendeu? Então, acho que deu para... Obrigado. Alexandre, mais uma questão, então, agora aqui, de Fábio Rolim, do IFAM. Ele diz que um recente relatório do TCU sobre a situação nas fronteiras é bastante amplo e extenso, mas não cita em momento algum a questão dos bens culturais, o que denota o próprio Estado brasileiro que ainda não atentou suficientemente para esse tema. E a questão é bastante direta. Na sua opinião, qual seria o passo a passo a ser dado no âmbito da Receita Federal para esse tema entrar na pauta de um modo mais eficiente? Olha, pergunta muito boa. Quem fez a pergunta? Infelizmente, eu vou ter que responder a sua pergunta, ovacionando a minha colega, que eu não gostaria de fazer logo depois que ela me difamou aqui,
foi a maneira como ela fez na apresentação. São através desses seminários. Eu, por exemplo, vou ter um trabalho imenso através disso. E a situação que você falou dos bens culturais é porque, de novo, eles são os bens muito específicos, né? E eles, dentro de uma bagagem, dentro de uma carga, dentro de um envelope, eles são difíceis de serem fiscalizados, né? E aí precisa necessariamente de uma informação prévia. E aí não só do bem, mas como de quem está enviando esse bem e de quem está recebendo. Então, a melhor forma que tem de fazer isso são esses seminários. Vai ter um seminário em João Pessoa mês que vem. Então, até lá, eu até estou pretendendo fazer uma outra apresentação, pegar algumas expertises que a gente tem de experiências, mas o ideal é no que a Ana Helena falou, são os treinamentos. E a gente faz isso através dos nossos próprios sistemas, tá? Seja os sistemas desenvolvidos pela gente ou em parceria, e aí a gente treina o quê? O nosso pessoal operacional. Agora mesmo, semana que vem, vai ter um treinamento da Interpol para detectar moedas, dinheiro e também o ouro, se ele é falsificado, se ele não é, se ele é o ativo financeiro. Então, é uma coisa extremamente específica. E aí, o que a gente vai fazer? A gente está chamando o pessoal que trabalha em aeroporto, mais especificamente, para participar desse seminário. E aí é uma questão de ir aprimorando. Quer dizer, o contato é importante para a gente poder aprender cada vez mais. E depois de tanta porrada na cara que eu tomei, eu nem vou poder ir no coquetel, vou ter que ir para o hotel agora, porque depois das 2 aqui, o que acontece? A gente tem que ir aprendendo e, com isso, vendo que a gente está engatinhando realmente. E é mais uma coisa que a gente vai precisar, talvez, aprimorar, principalmente naquilo que tenha mais regra, porque na exceção é difícil realmente pegar, né? Como eu disse, a gente tem muitas coisas para olhar, né? A gente vê, por exemplo, a aduana americana, eles só se preocupam com imigração ilegal, se a pessoa vai ficar ou não, droga e arma. Eles não estão nem aí para a mercadoria. Claro que eles pegam uma fruta que vem de um país que pode contaminar, mas isso também é caráter de exceção. Então, não é específico deles verem na rotina de uma circulação de bens e pessoas muito grande. Então, assim, a gente, além dessas atribuições, tem muitas outras. Então, é difícil realmente ver. Então, nesse contato é mais interessante para ir aprimorando e fazendo treinamento com as pessoas que trabalham, que mesmo que tenha circulação de servidores, né, vai criar um aprendizado ali, né? Porque é como acontece, às vezes a pessoa passa num concurso, vai para uma fronteira, e aí, claro que 2, 3 anos, uma remoção, ele quer ir embora, mas ele, no mínimo, vai passar alguma experiência para o servidor que está chegando, e assim sucessivamente. Na vida é um eterno aprendizado, a gente está sempre em evolução, e a gente tem que aprender a cada dia mesmo. Eu queria só fazer uma observação, acho que eu tenho direito à tréplica, não? Que eu acho o seguinte, eu acho que é muito difícil, eu não tenho a menor dúvida que capacitação é uma coisa a médio e longo prazo. Mas, às vezes, eu fico pensando que instituições, museus, empresas produtoras que trabalham há muito tempo, é preciso levar em consideração que, quando o bem cultural chega no aeroporto, nós já assinamos toda a sorte de compromissos com o exterior e vice-versa, quando a gente está exportando. Então, assim, mais do que qualquer em primeiro lugar, o interesse é nosso que toda operação saia absolutamente correta. Então, a gente, às vezes, eu já comentei isso algumas vezes, a gente assina um contrato e reza, porque aquilo que a gente se comprometeu a fazer com a instituição estrangeira absolutamente não está em acordo com a legislação brasileira. Por exemplo, é possível e é preciso, muitas vezes, e tem esse direito de abrir as embalagens no aeroporto. Invariavelmente, 100% dos contratos que a gente assina, Marinês, estou errada, Roberta, a gente assina que não pode abrir no aeroporto com direito à multa, com direito à penalização. Então, a gente precisa, de uma certa maneira, quando eu falo um alinhamento, a gente precisa entender como é que nós vamos agir para que a gente possa trafegar pela comunidade estrangeira. Então, eu acho que, dependendo da natureza da importação, né, quer dizer, de quem importa e para onde vai, eu acho que o compromisso já está assumido. A gente luta ainda pela volta do ato declaratório, né? Quer dizer, de não abrir no aeroporto, de ter o direito de deslocar. E é simplesmente para que a gente possa responder às regras e exigências jurídicas que nós assinamos a cada dia com a comunidade estrangeira. E que nada mais são, e tudo isso que a gente falou aqui, é muito mais no sentido de preservação, defesa do patrimônio, muito mais do que qualquer outra coisa. Em primeiro lugar, a gente está falando disso. Então, quando eu dei esses exemplos, é para dizer que nós assinamos compromissos que são absolutamente leoninos e corretos, e, dali para frente, a gente perde controle sobre a operação muitas vezes. E isso é algo que nos preocupa
tragicamente, né? Então, eu acho que se houvesse um alinhamento para o entendimento de todos os entes que estão ali, parte da responsabilidade que vocês passam a ter, nós já assumimos. E assumimos como pessoas jurídicas, como instituições, pessoas que trabalham na área e pretendem continuar trabalhando, então há um compromisso com o lícito, com a operação correta, que talvez possa ajudar a dividir um pouco as coisas, porque senão a gente acaba tendo uma burocratização que quase inviabiliza ou que comete, muitas vezes, situações muito delicadas do ponto de vista diplomático e da imagem do Brasil lá fora. Eu já tive curria que ficou em aeroporto 5 dias, porque não davam vazão ao processo, ela tinha que ficar ali do lado, ela não saía para nada. Então, isso foi reportado à instituição estrangeira, francesa, foi muito complicado. Então, eu acho que a gente também tem que agir em grupo, em defesa da imagem, em defesa daquilo que é, de fato, necessário fazer, aquilo que talvez a gente possa trocar por uma outra responsabilidade já assumida por quem está à frente da operação e da instituição, ou da empresa produtora, ou do artista. Eu acho que tem algumas coisas que a gente precisa ainda discutir no sentido de normatizar na prática, né? Quer dizer, porque muitas vezes, se a gente for aplicar a prática, a gente não consegue. É humanamente impossível. Então, eu queria dizer que eu gosto muito de você, não tenho nada contra, e devo dizer que eu cedi para ele sem saber dos 170 slides. E, quando eu soube, eu quis vender para ele uns 5 minutos, ele não quis comprar. Então, a gente já está amigo íntimo. Obrigada. Alexandre, a gente está caminhando aqui para os finalmente, 2 últimos minutos. Será que você consegue responder ainda a Ione Couto, do Museu do Índio do Rio, que pergunta: o radar é de responsabilidade de quem? Da instituição que empresta o acervo ou da instituição que o solicita? Existem normas específicas sobre o assunto? Ela não conseguiu encontrar no site. Não, na verdade, quem fez a pergunta? Ione. Você está perguntando do radar, o cadastramento do CNPJ da empresa no comércio exterior. Não, então, o responsável legal é o que está determinado a quem pediu a habilitação do comércio exterior para operar, né? E aí, naqueles todos os quesitos da instrução normativa, né? Quanto ela vai operar, entre outras coisas. Então, seria o CNPJ de quem está fazendo o cadastro, que é, na verdade, o responsável legal pela empresa, que tem a responsabilidade total sobre qualquer operação. Só para completar, pode ser a instituição, se ela tiver radar, ou pode ser uma empresa produtora que tem o radar e que faz essa exportação. O radar é de quem vai exportar. Sim. Então, não necessariamente de quem vai emprestar. Muitas vezes, pela dificuldade, sobretudo em museus federais e públicos, normalmente essa figura, quer dizer, intermediária, que é a produtora ou que é uma empresa que é contratada para fazer essa operação toda, faz. Então, nós temos radar, e não necessariamente museus. Eu conheço museus que não têm e que não fazem importação direta. Vocês, por exemplo, não têm, né? Então, acaba sendo o organizador no Brasil que acaba assumindo esse papel de exportador, portanto, ele tem que ter radar. Porque, na verdade, você utilizando, né, de terceiros, supostamente a interposta pessoa, que é uma norma, é uma palavra de forma ilegal de falar, né, o famoso laranja ou fantasma, né, nesse caso é de uma forma legal que está se utilizando, né? Então, mas, de qualquer maneira, a responsabilidade recai de quem está com a operação, seja na declaração de exportação ou seja na declaração de importação. Então, é naquele radar, mesmo que tenha uma pessoa por trás solicitando ou fazendo alguma coisa, entendeu? Ok, então não é uma pergunta, só um comentário. Vou transmitir o comentário aqui para você. Meu Deus do céu, Posso ir no banheiro um instantinho? Alex Fleming, artista plástico, ele pede uma lei para que os artistas brasileiros possam circular com suas obras, com suas próprias obras, entrando ou saindo do país sem pagar imposto, Alexandre. Oh, meu Deus. Bastando comprovar a autoria. Fiz só transmitir o recado. Olha só. Alex, você deve estar vendo a gente, posso, né, Alex? Falar? Não, posso. Eu também vou falar. Posso. Então, vou te dar o direito. Eu até falei. Vou te retribuir a gentileza, mesmo sem você merecer. Alex, me liga, que eu te explico. Não, brincadeiras à parte, assim, a gente já tem precedência, e eu falei de um parecer jurídico do Sérgio Fadel,
nosso querido colecionador e também jurista já falecido, que fez essa defesa para o Antônio Dias quando ele retorna ao Brasil com a sua produção. Então, é possível, já há precedência e há já uma série de estudos para que isso seja, de fato, possível e que não haja tributação para patrimônio de artistas brasileiros, seja porque o artista fez residência no exterior e gerou um conjunto de obras, seja porque ele tem residência. Então, isso já está, e eu posso te passar o parecer, que é bacanérrimo, dá para, a partir dele, a gente discutir muito. Bom, com essas palavras, então, eu finalizo aqui esse painel, registrando duas coisas. Primeiro, a importância do compartilhamento de informações. Isso é fundamental. Esse compartilhamento de informações talvez seja a peça-chave para evitar que problemas como esse, detectados pelo setor privado ou pelo setor público, não se repitam. Segunda coisa, um apelo que eu faço, não devemos associar obras de arte, artistas, o comércio, esse mercado importantíssimo, à criminalidade. É óbvio que ele pode ser aqui ou acolá, manuseado, manipulado para um ilícito. Isso pode acontecer com qualquer setor econômico. Mas, como bem disse a Ana aqui, Ana Helena, isso não pode ser o principal rosto desse mercado, um mercado tão importante. Não vamos cair nessa tentação rasteira de associar que qualquer compra, qualquer aquisição é sempre para lavar dinheiro. Isso é importante. 1 minuto. Isso que eu ia pedir, porque eu estou vendo ali, eu já estava nervoso, mas a gente já tem 50, 49, 48. Eu não, até peço desculpas, eu não coloquei meu e-mail institucional, mas eu queria saber como é que eu posso fazer, eu ia colocar no último slide, mas eu acabei fazendo umas mudanças hoje de manhã, porque, como eu falei, eu vi essa tela maravilhosa, eu falei que tinha que fazer uma apresentação. Mas eu vou deixar meu e-mail institucional, eu estou à disposição mesmo, eu quero receber mensagens de todos os tipos, seja com dúvidas, ou seja, me auxiliando, porque nós, da Coordenação Geral, a gente tem inserção em todo o Brasil, em toda a situação, e o nosso canal de comunicação é muito bom. Então, qualquer situação a gente aciona, tanto para fazer treinamentos, tá? As unidades que a gente escolhe e determina aos superintendentes regionais das regiões fiscais, né? Quanto também qualquer outra informação que seja importante nessa ligação entre os bens culturais, essa especificidade e a Receita Federal. Tá? E obrigado mais uma vez e desculpa por alguma coisa. Muito obrigado aos telespectadores, muito obrigado ao público presente, muito obrigado, Eduardo Saron. Até a próxima.